ao Senhor pelas orações feitas nesse lugar. Certamente o Senhor tem ouvido as nossas orações, né, e Ele vai responder conforme a vontade dEle, conforme o tempo dEle. Cabe a nós estarmos em oração, né, em comunhão com Deus, que esse é o objetivo da oração, estarmos sempre em comunhão com o Senhor. Né? Se Ele vai responder, se não vai, quando vai, de que maneira vai, isso aí já não nos compete. O que nos compete é estarmos em oração e sermos fortalecidos por Deus sempre. Irmãos, eu estou substituindo o nosso irmão Everton, seminarista Everton, que não pôde estar por motivos maiores. E nós vamos, nessa noite, compartilhar uma meditação. Eu gostaria de ler com os irmãos a carta de Tiago, epístola de Tiago, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou vos vangloriais, né, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda vanglória, semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, talvez muitos de vocês já conheçam esse texto, essa palavra, né, muito bonita. É um texto bastante interessante da carta de Tiago. E tem por título, né, a seção que a gente leu, tem por título a falibilidade dos projetos humanos, ou ainda a precariedade dos projetos humanos. Essa carta de Tiago é muito interessante, porque é uma carta que se assemelha muito aos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Né? Quando a gente abre o livro de Provérbios, por exemplo, a gente encontra uma série de instruções, de orientações para a nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida. Quem quiser saber como se comportar em qualquer área da vida, pode ler o livro de Provérbios. Né? O livro de Provérbios me chamou muita atenção desde o momento que um dia eu li um versículo que falava sobre, por exemplo, como a gente deve, por exemplo, a gente não deve frequentar a casa do amigo, né, direto, né? Até sobre isso fala, né? Aquela pessoa que fica ali dia e noite, né, na casa de alguém, porque diz que uma hora a pessoa da casa vai se aborrecer e vai, né, não gostar. Outra coisa, você chegar num lugar, numa festa, por exemplo, e tem banco aqui desocupado aqui na frente, e você vai, pá, e senta no banco da frente. Aí, de repente, alguém lá daqui do púlpito diz, olha, eu gostaria de pedir ao amigo aqui que, por favor, desocupe, porque está reservado. Então, a vergonha é muito maior, em outras palavras, do que você chegar e sentar lá atrás e ser convidado para vir para aqui para frente. Então, veja, coisas do dia a dia, coisas simples. Né? Então, o livro de Tiago, claro, né, não é exatamente um livro de provérbio, de sabedoria, mas ele traz algumas instruções muito parecidas, né? A gente pode encontrar algumas semelhanças. E nesse texto aqui que nós lemos, ele está falando acerca, né, a partir do capítulo 4, a gente está vendo aqui algumas orientações de Tiago sobre a vida prática também, sobre várias coisas da vida e sobre principalmente a verdadeira religião. Na verdade, se a gente pegar a carta de Tiago, é uma carta que vai mostrar o contraponto, ou seja, a diferença entre a verdadeira religião e a falsa religião. Não é? Principalmente num contexto como o dele, de hoje, a gente encontra, né, igrejas por aí que distorcem completamente a palavra de Deus e pregam a religião pura, quando na verdade não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. Bom, mas o texto que a gente leu aqui vai falar sobre a falibilidade. O que é isso? Falibilidade é a precariedade dos projetos humanos. Pelo texto que a gente já leu, deu para os irmãos perceberem que é aquele velho ato que nós temos de planejar, de sonhar com as coisas. E sonhar, planejar, faz parte da nossa existência. Quem é aqui que não sonha e que não planeja? Eu acho que todos nós, muito ou pouco, né, de forma grande ou pequena, a gente sempre tem algum plano, a gente sempre tem algum projeto. Né? Amanhã eu vou acordar cedo e vou pegar aqui uma prainha, vou ali para a praia, ou amanhã eu vou ao médico, vou fazer isso. A gente vive planejando, né? Inclusive hoje, por exemplo, eu tinha o planejamento de fazer a feira lá em casa, que sou eu quem faço.
Mas inventei de ir para o dentista, uma consulta que duraria 1h30, durou 4 horas. Cheguei da dentista agora correndo em casa para vir para a igreja. Então a feira ficou para amanhã. Para vocês verem como uma coisa tão básica que é isso, muitas vezes ela foge do controle, né? Mas o que o Tiago está nos desafiando, irmãos, aqui, é nós submetermos os nossos sonhos, os nossos planejamentos ao Senhor, né? Aí você pode dizer, mas até uma besteirinha, como por exemplo fazer uma feira, né? De repente eu nem orei, uma coisa que é tão trivial, que é tão natural, que é fazer a feira todo mês, mas eu não orei. E de repente não era o plano de Deus, uma coisa que fugiu ao meu controle, e talvez eu tenha esquecido de colocar uma coisa bem simples do meu dia a dia nas mãos do Senhor. Não é errado, irmãos, planejar, sonhar, por mais que a gente tenha um Deus que é soberano, que rege todas as coisas, que rege a nossa vida, isso é normal, isso é natural do ser humano. Deus nos criou dessa forma, e Ele colocou dentro de nós o desejo de planejar, o desejo de sonhar com as coisas. Porém, qual é o erro? Qual é o problema nosso, como humano? É justamente querer sonhar sozinho e achar que o nosso plano ele é infalível, que aquilo que a gente planejou não tem como dar errado, que aquilo está certinho, eu calculei todos os detalhes, né? É assim que a gente faz, né? A gente calcula muitas coisas que a gente vai fazer no dia a dia, e o horário, e a gente vai sair de tal hora, e vai usar tal roupa, e vai fazer isso, e vai comprar aquilo, a gente planeja tudo. Mas muitas vezes aquilo não é, aquilo ali, com certeza, ele pode ser falível, porque ele pode fugir ao nosso controle. E a gente acha que muitas vezes também ninguém pode interferir nos nossos planos ou nos nossos sonhos. Mas a gente precisa entender, com a palavra que a gente está lendo nessa noite, de que quando a gente submete os nossos planos, os nossos projetos a Deus, né, a gente pode, com certeza, descansar no Senhor e exercer a confiança, a fé de que aquilo ali está nas mãos do Senhor e vai ser concretizado da forma como lhe apraz. Provérbios, no capítulo 16, versículo 1-3, a gente vê o sábio, Salomão já dizia o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Ou seja, o homem pode fazer muitos planos, o coração do homem pode maquinar, pode pretender, pode pensar em vários planos, mas a resposta certa, irmãos, vem da boca do Senhor. É o Senhor quem determina. Todos os caminhos do homem, diz lá o texto, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. É o Senhor que conhece, é o Senhor que é soberano e que sabe. Então, o que é que nós somos desafiados aqui a fazer? Consagrar todos os nossos planos, todos os nossos projetos ao Senhor, entregar nas mãos dele. Aqui no versículo que a gente leu, no capítulo que a gente leu, no versículo 13, Tiago começa dizendo o seguinte, né? Ouçam agora, atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano lá e negociaremos e teremos lucro. Então a pessoa já planejou tudo aqui que ia fazer, já previu até o resultado do que ia acontecer. Vamos passar um ano e lá nós vamos ganhar muito dinheiro, vamos negociar e vamos ter muitos lucros. E o que Tiago está chamando a atenção é exatamente isso. Olha, atendei agora vós que dizeis. É como se Tiago estivesse chamando a atenção daquelas pessoas, daquela pessoa que pensa dessa forma, que tem a mentalidade dessa forma, que planeja as coisas dessa forma, né? E ele diz, né, ouçam agora, né, ou como ele diz aqui, atendei agora, prestem atenção, é como se ele estivesse chamando a atenção para aquelas pessoas, porque muitas vezes, irmãos, a gente diz coisas, né, como ele diz aqui, atendei vós que dizeis. Às vezes a gente diz coisas, planeja coisas e pensa coisas e a gente não analisa as consequências daquilo que a gente diz ou daquilo que a gente pensa. E Tiago está aqui querendo chamar a atenção exatamente, procurando mostrar o tipo de pensamento incoerente que é daquelas pessoas que pensam desse jeito. Mas por que Tiago está chamando a atenção? Porque normalmente aqui são as pessoas que pensam dessa forma, são pessoas que estão correndo atrás dos seus próprios interesses, né? A pessoa que ele chama a atenção diz, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. E aí a pessoa está planejando as coisas, correndo para si. E Tiago vai chamar a atenção, na verdade, para uma coisa muito importante. É que a nossa riqueza, a nossa verdadeira riqueza, ela vem de Deus, né? E está muito mais nas coisas mais simples, né? As pessoas que Deus nos deu, por exemplo, para nós amarmos. As pessoas que estão próximas de nós, inclusive, ele está falando isso num contexto em que ele está mostrando o que é a verdadeira religião. Se a gente voltar um pouquinho, por exemplo, aqui no capítulo 1, no versículo 27, ele termina o capítulo dizendo assim, a religião pura
imaculada, sem mácula, para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Né? Então ele vai chamar a atenção para uma fé que é uma fé operante, que não é uma fé morta. Né? Tiago vai falar muito sobre a questão da fé sem obras. A fé sem obras é uma fé que é morta. Então, a nossa fé, ela deve demonstrar em atos, em ações, em atitudes, exatamente aquele a quem nós servimos, né? A fé cristã, que é uma fé fundamentada nos valores, nos princípios, nos ensinamentos de Cristo Jesus. Então, é uma fé operante. E aqui ele vai chegar a certo ponto e dizer isso aqui também nesse texto, né? Ou seja, a vida, ele está tratando dessa falibilidade dos projetos humanos para mostrar que a vida é uma só, que a vida é muito rápida, que a vida é passageira, né? E que a vida é breve. Se a gente for olhar na palavra, existem vários textos que mostram como a vida é breve, né? Como a vida é rápida, como a vida humana ela é passageira. Né? Por exemplo, os Salmos, se a gente for olhar o livro de Salmos, há várias passagens que mostram dessa falibilidade, dessa brevidade da vida humana. Por exemplo, o Salmo 39, versículo 6, Davi diz o seguinte: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Está falando aqui daquele homem que vive a sua vida focado, com a sua mentalidade, com a sua energia toda voltada para acumular bens, para acumular riquezas, e se esquece de coisas muito mais importantes, como a sua própria vida, a vida daqueles que estão ao seu redor. Né? Se a gente olhar, por exemplo, Salmo 89, versículo 47, Etan, ele diz o seguinte, né, o autor do Salmo: lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Né? O próprio Moisés, também na oração de Moisés, lá em Salmo 90, versículo 9, que é um texto bastante conhecido, novo, Salmo 90, ele diz assim, Moisés, né, no Salmo: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha que imagem interessante. Né? Tem coisa mais rápida do que um pensamento rápido, né, breve. E ele diz mais: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então veja, irmãos, como a nossa vida ela é uma vida rápida, ela é uma vida breve, né? Uma vida que hoje a gente planeja uma coisa e aqui amanhã já não estamos mais aqui. Né? Então é dessa falibilidade que Tiago está falando. E aí ele vai nos instruir aqui como é que nós devemos então, porque a gente pergunta, bom, tudo bem, e o que é que nós devemos fazer então? Como é que nós devemos então mostrar ou demonstrar essa dependência de Deus? Ou seja, como é que nós devemos sonhar, como é que nós devemos planejar o nosso futuro, o que nós vamos fazer? O versículo 15 ele diz o seguinte, aliás, o 14 ele continua explicando o que ele diz no 13, né? No 14 ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Né? Aquilo que a gente acabou de ver aqui com os textos dos Salmos. Amanhã é a brevidade da vida, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele diz: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Como essa chuva que está caindo agora aqui, muito forte. Quem está em casa, não sei se está vendo, está sentindo, está acontecendo, mas aqui está caindo um verdadeiro temporal. E daqui a alguns instantes, esse temporal cessa, passa e aí foi embora. Não é? É mais ou menos como ele está dizendo aqui, olha, a vida de vocês é como uma neblina, que aparece e logo se dissipa. Né? Como a gente viu aqui no Salmo, que a gente leu aqui no Salmo de Moisés, a nossa vida ela é breve. Então, o que é que nós devemos fazer então? Qual é a instrução? Qual é a orientação então para os nossos planos, para a nossa vida? O versículo 15 ele diz o seguinte: em vez disso, em vez de vocês dizerem eu vou fazer isso, eu vou, né? Porque o que Tiago está criticando aqui, irmãos, como eu já disse no início, não é que a gente não deva sonhar e a gente não deva planejar. Isso é natural da gente. A questão é, será que o Senhor está incluído naquilo que nós estamos pensando? Qual é o lugar de Deus nos nossos planejamentos? Qual é o lugar de Deus nos nossos sonhos, naquilo que a gente está pensando? É isso que ele está chamando a atenção. Então ele vai dizendo no versículo 15, olha, em vez disso, em vez de vocês dizerem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não por conta própria, se confiando no próprio eu, confiando aliás no próprio eu, Tiago disse que a gente deveria fazer o seguinte, ó, no versículo 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser,
Não só viveremos, porque a vida pertence a Deus, a vida está nas mãos de Deus, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Porque, afinal de contas, que adianta a gente planejar, se a própria vida, nem isso a gente tem no controle nosso. É Deus que controla as nossas vidas, né? É Deus que sabe todos os dias da nossa vida. Nossos dias estão contados diante dele, né? Ele já sabe todos eles. Então, o que Tiago está chamando a atenção aqui é que a atitude confiante do homem deve estar submetida a Deus. É como ele diz aqui, ó, se o Senhor quiser. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de uma expressão que a gente usa, nós usamos aqui, pelo menos no Nordeste. Mas usa de uma forma mecânica. A gente não tem o costume de dizer, se Deus quiser, hoje eu vou lá da tua casa, tomar um cafezinho, não é assim que a gente diz. Mas a gente não diz se Deus quiser, no sentido assim, se o Senhor permitir, se estiver na vontade de Deus, se for da vontade dele, se estiver... Não, a gente diz isso de uma forma automática, como uma certeza. É quase como a gente dissesse assim, pode ter certeza que hoje eu apareço lá para tomar café na sua casa. É mais ou menos assim como a gente diz. A gente não diz assim, se Deus quiser, muitas vezes pensando realmente em, se o Senhor permitir, com essa atitude no coração de pensar e de entregar realmente, de se submeter à vontade de Deus. Porque, afinal de contas, irmãos, a gente tem que pensar o seguinte, existem forças, a gente não pode esquecer disso, que estão, né, muitas vezes atuando, né, ao redor da nossa vida, que muitas vezes podem contribuir para alguma coisa dar certo ou para alguma coisa dar errado, né? A gente planeja uma coisa e, de repente, há outras circunstâncias que acontecem, né? Sei lá, estou planejando aí para a casa de uma pessoa, de um parente amanhã, aí, de repente, de manhã chega uma emergência ou alguém adoece na casa, não é assim que acontece? A gente já vai desmarcar, olha, não deu, porque alguém adoeceu, vou precisar levar menina, esposa, filho, mãe ou pai, seja lá quem for, vou ter que levar ao hospital. E aí, forças que estão fora de nosso controle costumam acontecer, né? E aí a gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente vai planejar, vai pensar alguma coisa, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, isso, aprender a depender de Deus. Se Deus quiser, se estiver na vontade dEle, né, com o coração realmente inclinado a essa verdade que o Tiago está ensinando aqui, né? Afinal de contas, as coisas podem acontecer e podem dar de forma contrária. Essa expressão que Tiago usa aqui, se o Senhor quiser, é uma expressão que não era muito comum entre os judeus, né? Ele não era uma expressão que era usada, mas aí Tiago está instruindo para mostrar que Deus é o Senhor da história. Quando a gente fala do Deus soberano, não sei se todos os irmãos compreendem essa expressão, que é um atributo de Deus, né? Dentro daqueles atributos que a gente aprendeu que Deus tem, a soberania, ou seja, o controle absoluto de todas as coisas. A propósito, irmãos, é um dos atributos de Deus, todos são lindos e maravilhosos, mas é um atributo que nos conforta muito, é a soberania de Deus, né? A gente estava aqui domingo, ontem, né? Não, foi domingo, no velório aqui, né, do nosso amigo ali, da esposa da nossa irmã Rosa. Eu também estava antes disso no outro velório de uma outra pessoa lá da igreja, lá no Funcionários 4, que inclusive era amigo também da família deles, as coincidências da vida. E a gente olha aquela cena, a gente começa a perguntar, a questionar as coisas. Mas a gente tem que lembrar disso. Deus é soberano, né? É Ele que tem o controle de absolutamente todas as coisas. É por isso que a gente tem que se submeter. É por isso que a gente tem que dizer o que o Tiago está dizendo aqui. Se o Senhor quiser. Mesmo nas coisas mais triviais, mesmo no convite do cafezinho, mesmo para fazer a feira, mesmo para ir para uma consulta médica, seja lá o que for, irmãos. A gente precisa aprender a depender de Deus. Eu trago um testemunho aí de uma pessoa que me ensinou, assim, eu estou aprendendo ainda, mas que me deixou muito bem essa experiência que eu tento aprender, é a missionária Margarida, que já se encontra com o Senhor, Margot, como é conhecida, né? Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência. Todas as vezes que a gente ia para a casa deles, eu ia pouco, ela reclamava muito porque eu não ia muito lá, e quando eu ia, ficava do portão, às vezes não entrava e tal. Mas enfim, as poucas vezes que eu ia lá, era hábito, costume deles, qualquer coisa que a gente ia fazer, oração. Oração. Quando chegava, quando ia embora, quando ia comer, qualquer coisa, Margot estava lá, estendia a mão para o céu, eu pedia para o pastor orar, o pastor Antônio, ou ela mesma orava. Isso é muito bonito, porque é uma pessoa que realmente vivia na dependência de Deus para todas as coisas. Às vezes, quando ia fazer visita também lá em casa, na casa dos irmãos também, a oração na hora que chega, na hora que sai, para tomar qualquer decisão, às vezes uma reuniãozinha, uma conversa boba,
Assim, já orava logo em seguida. Por que assim, irmãos? Porque a gente está debaixo de um senhorio. A gente está debaixo de um Deus que é dono da história. E esse dono da história não pode ser deixado de lado. Não pode ser escanteado. Sabe por quê, irmãos? Isso é tão grave. A gente pensa que isso é uma bobagem, mas não é. É muito grave. Você chegar para Deus através do seu ato, né, do meu ato, e dizer assim: Senhor, deixe que eu tome a rédea aqui, deixe que eu planejo, deixe que eu conduzo, deixe que eu faço. Da minha maneira, inclusive. Melhor ainda. É mais ou menos assim que a gente às vezes faz com Deus, né? Então, Tiago chama atenção para isso. Se o Senhor quiser. E se o Senhor quiser, você não só vai viver, como você vai fazer 1001 coisas que Ele quiser que você faça. Né? Porque Ele é soberano, é o Senhor da história. Então, aprendamos isso com o que Tiago está dizendo. Aprendamos a colocar Deus do nosso lado para todas as coisas. Acordou, abriu os olhos, já planejou o dia. Tem gente que é mais organizada, vai para o papel, põe lá uma agendinha na geladeira, vou fazer isso a tal hora, tal hora, tal hora. Tem gente que faz tudo na cabeça, né? Vou fazer isso, isso. O importante é que a gente vá fazer as coisas, mas a gente, todas elas, coloque se o Senhor quiser, né? Porque Ele é soberano. A gente às vezes planeja, sonha algumas coisas e as coisas não acontecem, a gente fica querendo se martirizar, se culpar, porque ao fazer isso você está jogando a própria confiança em si mesmo, e é isso que Tiago está condenando. Esses dois tipos de fé, uma fé que é centrada no eu e uma fé que é centrada em Deus. Ele está chamando a gente aqui, os leitores dele, a nós, para termos uma fé centrada em Deus e não uma fé centrada no eu, centrada no nós, né? E aí ele vai terminar o texto no versículo 16 dizendo assim: agora, porém, portanto, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Eu vou ler noutra versão para ficar mais claro, porque tem a palavra jactância, aí é umas palavras que não são muito comuns, né? Mas jactância é a mesma coisa de vangloriar. Pessoa que se vangloria, né? Que se, enfim, não sei se tem outra palavra mais simples, estou procurando aqui no juízo, mas se vangloriar, né? Se exaltar, digamos assim, por alguma coisa. E aí ele diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Aqui ele está falando justamente desse homem que é um homem orgulhoso, que é um homem que se coloca na posição de alguém que é autossuficiente, que não depende de Deus, que planeja as suas coisas. Esse homem que está aqui no versículo 13, que diz assim: amanhã eu vou para tal cidade, vou passar um ano, vou negociar e vou ter muito lucro. É a respeito dele que está falando, desse homem autossuficiente, desse homem muitas vezes arrogante, orgulhoso, né? Ele vai dizer isso. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Mas ele vai dizer aqui que toda vanglória é maligna. Ele está condenando essa vanglória. Essa ostentação que você abrir o peito e dizer que você é autossuficiente, que você pode tudo, fazer todas as coisas, que você planeja e vai dar certo porque você está no controle. Jesus já tinha tinha dado uma lição sobre esse assunto já, numa parábola que está lá em Lucas, no capítulo 12, que é a parábola do jovem insensato. Lembra aquele jovem lá, né, insensato, e Jesus chega para ele e diz assim, para o jovem, né? Jovem, né, esta mesma noite vão pedir a sua vida, né? Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Era um jovem rico, né? Quem ficará com o que você preparou? Porque aquele jovem achava, na sua arrogância, né? Como muitas vezes hoje a gente tem, irmãos, no nosso meio, enfim, por aí, muitas pessoas que se confiam e se colocam seu coração nas coisas que têm, nas coisas que possuem. Não é errado possuir e ter as coisas. Deus dá, Deus concede. O problema está em colocar o coração nisso aí, e que isso ser o fundamento da sua vida. Como esse homem que está aqui planejando a sua vida, como se não existisse mais nada. Como se ele fosse viver eternamente aqui, quando a gente já viu aqui pelos textos que a gente leu que a vida é breve. Aí, temporal já foi, escutando só as gotinhas aqui pingando no beco, mas aquele temporal já passou, coisa de minutos. É a nossa vida. Então, veja como é mais confortável para nós vivermos, mas colocando a nossa dependência em Deus. Senhor, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Isso traz até uma calma para o coração da gente, né? Como lá Jesus ensina em Mateus, né? Lá quando ele diz que basta cada dia o seu mal, né?
não andeis ansiosos, quando ele vai falar sobre ansiedade, basta cada dia o seu mal. Porque por isso mesmo tem muita gente vivendo ansiosamente, querendo conquistar e ter as coisas e tudo mais, e aí começa uma corrida frenética e sem freio mesmo, né? Para obter, para ter, para conseguir, por causa muitas vezes até de algumas teologias, irmãos, erradas que estão ensinando por aí, né? Teologias erradas que ensinam, por exemplo, que as pessoas que são pobres, as pessoas que não têm nada, são pessoas que são amaldiçoadas, né? Aí chama essas pessoas para a corrente de desapego, de descarrego, né? Vamos fazer campanha disso aqui porque você está na miséria, porque você é pecador. E aí, olha como é que eles tratam disso. Olha a doença mental que eles trazem para essas pessoas, a angústia, o jugo que eles trazem para essas pessoas. Porque eles ensinam que as pessoas têm que viver uma vida abundante sempre, não pode ter problema, não pode ter doença, não pode ter dificuldade, não pode ter vida financeira apertada, não. Tem que viver a sua vida numa abundância, quando o apóstolo Paulo diz, olha, né, eu sei viver tanto em abundância quanto em escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, irmãos, Tiago está criticando exatamente isso, essas pretensões humanas, essas alegações do homem que não somente desprezam Deus em seus planos, mas que tiram Deus dos seus planos e ainda colocam o eu entronizado ali. É isso que Tiago está falando. Estão tomando o lugar de Deus e estão vivendo na vanglória, se vangloriando, se exaltando. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu faço. Né? O eu. Quando o texto diz, toda vanglória, toda pretensão é maligna. Né? E para encerrar, ele termina dizendo assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Né? E aqui, essa parte do texto dialoga muito bem com outras partes que ele fala da fé. A fé sem obra, quer dizer, você pode ter uma fé robusta, uma fé forte, do tamanho do caroço de mostarda, ou até maior do caroço de mostarda. Mas se essa fé ela é vivida, guardada dentro de você, dentro de nós, né? Uma experiência linda, maravilhosa com Deus, com o Espírito Santo, e ela não é demonstrada exteriormente, essa fé ela é para Tiago morta. É uma fé morta. E aqui ele está falando isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, não é apenas obedecer à lei, né? Ser obediente à lei de Deus, mas também ser praticante, como ele já fala aqui, não seres apenas ouvintes da palavra, mas ser praticantes. Ele diz isso em outro texto, aqui na carta de Tiago ainda. Né? Então é mais ou menos isso que Tiago está chamando a atenção. Né? Esse pecado, irmãos, a gente chama do pecado da omissão. O que é o pecado da omissão? Você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Né? Então, é o dever de fazer. E aí ele vai justamente criticar isso aqui e condenar. As Escrituras, elas vão apontar justamente, condenar esse pecado da omissão, que é tão sério e é tão grave, quanto um pecado que é aberto, um pecado que é cometido de forma clara, né? De uma forma ostensiva, de uma forma que é mostrada para todos os homens. Né? Então, essa experiência da nossa fé tem que se materializar em ações. E é isso que Tiago está chamando a atenção desse texto. No capítulo seguinte ele vai falar sobre as riquezas um pouco mais, não é o fato aqui. E aí, irmãos, eu concluo então, né, essa breve reflexão, enfatizando aquilo que Tiago está chamando a atenção nessa carta. Né? Que nossos planos, estamos começando um novo ano. Eu não sei quais são os planos, quais são os projetos dos irmãos, Deus sabe de todos eles. Talvez vocês já tenham colocado isso lá no final do ano passado. Os desejos que estão no oculto, que muitas vezes a gente nem compartilha, né? Porque tem coisas que realmente não podem ser compartilhadas. É você e Deus ali, no seu coração, Deus sabe do desejo, daquilo que está na sua mente, no seu coração. Mas uma coisa, irmãos, pode ter certeza, vai ser muito melhor para você, vai ser muito mais tranquilo, muito melhor colocar esses planos, esses projetos nas mãos de Deus. Pedir a Ele, vamos pedir ao Senhor, Senhor, seja a coisa mais simples que for, que você acha que nem precisa. Talvez você possa pensar assim, mas eu não vou ocupar Deus com um negócio tão bobo desse. Mas não é assim não, irmão, porque Deus é Deus da nossa vida como um todo. Ele não é dono apenas de uma parte, de outra, Ele não toma conta só de todas as nossas áreas, na área física, que diz respeito ao nosso corpo, a nossa área emocional, sentimental, a nossa vida cognitiva, a nossa vida financeira, a nossa vida de relacionamento com o próximo. Tudo, não tem uma área da nossa vida que Deus não tenha domínio sobre ela. Aliás, não tem um único lugar neste universo que Deus não ocupe. Isso é maravilhoso saber
do Deus soberano que está conosco. Então, que a partir de hoje, nós possamos nos lembrar, porque a gente sabe disso. Na verdade, é porque a gente às vezes esquece. É tanto plano que a gente tem. Às vezes tem gente que sonha muito, né? Tem uns que sonham pouca coisa, mas tem uns que já são mais gulosos, né? Sonham muita coisa, é um sonho atrás de outro, é um desejo atrás de outro. Que seja, mas que tudo isso seja submetido à vontade de Deus. E que a gente possa fazer como ele está no versículo 15. Se o Senhor quiser. E aprender também a se resignar, a aceitar com alegria aquilo que o Senhor determinou para nós, né? Muitas vezes a gente vive situações em que a gente quer muito uma coisa e a gente não alcança, e a tendência do coração é ficar triste, né? Por quê? E a gente vai questionar o soberano, né? Que tem um controle, que sabe do dia que você nasceu até o último dia da sua vida, já contou todos os dias, já sabe de tudo, e você e eu ficamos questionando o porquê disso e porquê não daquilo, né? Mas que nós possamos aprender a confiar no Senhor, né? A confiar. Mesmo que a circunstância é difícil, irmão. Você estava lembrando novamente aqui de domingo. Você, como nossa irmã estava aqui, a família, você olhar para aquela cena e dizer assim, vem logo no coração, por quê, né? E começa até a gente começa até a se culpar. Se pudesse ter feito assim, se eu tivesse agido assim, né? A gente começa. Mas a gente sabe, irmãos, que a palavra ela nos ensina, né? Que todas as coisas, né, estão... o nosso Deus é soberano e que todas as coisas estão sob o domínio dele, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, a começar de amanhã. O que você for fazer amanhã, você coloque nos seus planos. Amanhã eu vou colocar a feira de novo, que não tem nada para comer em casa, a gente já improvisou. Amanhã espero, né, se Deus quiser mesmo, se o Senhor permitir, eu vou fazer a feira. E assim outras coisas que a gente tem que fazer também, a gente coloca nas mãos do nosso Deus. E a gente vai viver uma vida mais, eu acho que a gente vai viver, com certeza, uma vida um pouco mais sossegada, porque ali a gente está dependendo do nosso Deus e não do eu. Porque quando a gente depende do eu e não dá certo, irmãos, quebra a cara assim, é feio. A queda é dura e a aprendizagem é difícil. Mas quando a gente confia em Deus, mesmo que a gente não obtenha aquilo que a gente está pedindo, que a gente quer, mas o próprio Deus ele vai nos acalmando o coração, aquietando, trazendo paz. Eu gosto muito daquele versículo. E a paz que excede todo o entendimento, né? A paz que excede todo o entendimento. A paz que não se explica, que está para além do nosso entendimento, que invade o nosso coração, que faz com que as pessoas olhem para você e digam, mas está assim, tão calmo, tão tranquilo, aceitou com a maior facilidade. É a paz de Cristo que reina no nosso coração. Que Deus os abençoe. Pode encerrar? Então nós vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse momento. Na quinta-feira nós teremos o estudo bíblico. Os irmãos sabem, né, que até o dia 15 nós temos a programação normal da igreja. Depois do dia 15 é que a gente vai ter aquela mudança de programação. Até lá o pastor Leonardo vai reforçar aí essas mudanças. Pai querido, nós te louvamos e rendemos graças ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Mais uma vez, de estarmos aqui reunidos com os irmãos que estão aqui conosco, com aqueles que estão em casa assistindo, participando do culto. E queremos agradecer ao Senhor porque é o Senhor quem faz isso. Queremos agradecer pelo teu cuidado, pelo teu grande amor para conosco, por meio de Jesus Cristo. Queremos agradecer, ó Deus, pelas provisões que o Senhor tem feito, pelo nosso alimento, pelas coisas básicas da vida, mas que nos sustentam e o Senhor não tem deixado faltar absolutamente nada. Queremos agradecer por isso e pedir nessa noite que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos ajudar a colocarmos, ó Deus, essa palavra em nosso coração, aquilo que nós ouvimos, que aprendemos, que nós possamos, ó Deus, a cada dia colocar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos totalmente em tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor esteja dirigindo, que o Senhor esteja guiando, que o Senhor esteja conduzindo, meu Pai. Não sendo colocado do lado, mas controlando, guiando, que nós possamos ter a confiança de entregar por completo e não por partes, ó Pai, aquilo que nós temos pensado, planejado acerca das nossas vidas, nossos sonhos, nossos projetos. Pedimos que o Senhor tome conta de cada um deles. O Senhor é o Deus soberano, é um Deus onipresente, que conhece o ontem, o hoje e o futuro. E, portanto, ó Deus, que nós possamos sossegar o nosso coração, ter paz diante daquilo que o Senhor tem determinado, aquilo que o Senhor tem provido para as nossas vidas. Pedimos pelos nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor os fortaleça na graça, no conhecimento, na fé. Por aqueles que estão em casa, pedimos mais uma vez por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer paz, paciência, Deus, para lidar com as enfermidades.
Porque muitas vezes está na tua vontade, ó Deus, que a enfermidade exista. Muitas vezes o Senhor não quer curar, mas o Senhor pode alegrar o coração, o Senhor pode trazer paz, o Senhor pode, como a palavra diz, afofar o leito, a cama, ó Deus, para que os nossos irmãos possam glorificar ao Senhor, mesmo estando nessas circunstâncias. E que teu nome venha a ser glorificado diante daqueles que estão ao redor, vendo, Pai. Pedimos também que o Senhor possa também curar, se for da tua vontade também, libertar da doença, da enfermidade, para a glória do teu nome. Colocamos os nossos planos para 2022 em tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha, a Deus, com a tua graça, a Deus, conduzir, guiar, dirigir, Pai, todos eles para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor nos conduza em paz para as nossas casas, nos livrando de todo mal. Oramos agradecidos no nome de Jesus.